iniciamos a semana passada. Vamos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, não é? Aqueles que têm habilidade de manusear a Bíblia, facilidade, amém. Os que não têm, apenas escutem, anotem e em casa você confira os textos bíblicos, leia, analise, medite, e se tiver mais dúvidas você assiste o vídeo que vai estar no canal da igreja e aí você pode tirar todas as suas dúvidas. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, irmãos, estamos falando sobre a epístola do apóstolo São Paulo ao jovem pastor Timóteo. E a semana passada nós encerramos a nossa fala falando que Timóteo não chegou a ser reconhecido como apóstolo e nem poderia ser reconhecido, porque o ministério apostólico ele encerrou em Paulo, não é? Encerrou em Paulo. Esse nome hoje não é, isso é teologicamente falando, né? Não é mais usado. Porém, existem algumas denominações, alguns movimentos eclesiásticos, não é? Que tem essas ordenações apostólicas, né? Apóstolo, pai apóstolo, patriarca e assim sucessivamente, certo? O nome Timóteo no grego, Timóteos, que significa aquele que honra a Deus. O nome Timóteo no grego, Timóteos, que significa aquele que honra a Deus. Tem algumas traduções que diz aquele que adora a Deus. Paulo ele tinha uma grande confiança em Timóteo, pois havendo necessidade de representar o apóstolo Paulo sempre o enviava confiando que ele fazia o trabalho do Senhor com excelência já aprendida. Então Timóteo era, além de ser um discípulo amado do apóstolo, era um discípulo aplicado, porque ele fazia exatamente como aprendeu. Tornou-se como se fosse uma espécie de segundo Paulo. Primeiro Timóteo, capítulo 1, a gente ainda está lá nele, não é? E Paulo confiava tanto em Timóteo, que quando o apóstolo estava impedido de estar presente ou de fazer alguma coisa, Paulo o enviava, com a confiança que Timóteo faria o serviço, representaria o apóstolo com excelência naquilo que iria fazer para Deus. Nós temos um exemplo, a princípio, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, e o verso 17. Não é? Vamos, para a gente ficar mais tranquilo, vamos começar no versículo 15, para a gente ter um entendimento mais abrangente. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Paulo diz: pois, ainda que venhais a ter 10.000 tutores em Cristo, não tereis, entretanto, muitos pais.
porquanto em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por intermédio do Evangelho. Sendo assim, suplico-vos que sejam meus imitadores. Por esse motivo, vos estou enviando Timóteo. Olha, ele diz: suplico-vos que sejais meus imitadores. E por esse motivo estou enviando Timóteo. Ou seja, eu estou enviando para vocês um que me imita. Um filho amado. Não é? Meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos trará à lembrança o modo como eu vivo em Cristo Jesus, em conformidade com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Então veja, ele diz: olha, Timóteo vai trazer para vocês, vai falar para vocês como é que eu vivo, como eu me conduzo, como eu me comporto, como é o meu dia a dia. Ele vai ensinar, ele vai trazer para vocês realmente como é meu estilo de vida. Porque eu desejo que vocês me imitem. Ele dizendo para a igreja ali em Coríntios. Então Timóteo, além de ser um filho amado, tornou-se um excelente e um exemplar pastor. Mesmo sendo jovem, 30 anos de idade, não é porque dificilmente, irmãos, alguém poderia ordenar alguém ao ministério pastoral. Não é? Por causa da cultura judaica. Eles tinham uma visão que um homem, a palavra dele só tinha um valor legal quando ele tinha 40 anos de idade, a partir dos 40 anos de idade. Não é? Os discípulos de Jesus, só Pedro tinha acima de 20 anos. O único casado, os demais eram solteiros, tudo adolescentes. E Jesus tomou os discípulos jovens, não esperando que eles os escolhessem, porque era da cultura judaica os alunos escolherem os professores, mas Jesus escolheu os seus discípulos. Amém. Assim como Paulo viu em Timóteo, teve percepção de perceber a valiosidade da vida daquele jovem, não é? E fez de Timóteo, além de fazer dele um excelente discípulo, tornou ele um pastor. Agora deixa eu fazer um parênteses aqui. Ele não ordenou Timóteo porque era amigo de Timóteo. Ele não ordenou Timóteo porque ele tinha afeição por Timóteo. Mas a gente vai ver mais na frente o apóstolo Paulo falando que ele não esquecesse de despertar o dom que ele tinha recebido de Deus por meio de profecia. Que ele não negligenciasse isso, mas que ele despertasse e assumisse essa promessa de Deus na vida dele. Muitas vezes a gente recebe uma promessa de Deus e não tem a atitude de cumprir, de se colocar, de se dispuser para que Deus faça. Às vezes Deus promete, quando Ele quiser Ele cumpre. Mas Deus quer cumprir. Mas precisa que você esteja no lugar. Ele precisa te encontrar no lugar que Ele te deixou. Quando o Senhor vier, porventura achará fé na terra, o que Jesus falou. Ou seja, Ele quer ver a pessoa exatamente no lugar devido, para que Deus, através da posição que a pessoa tem nele, possa ser usado por Deus como vaso de honra. E no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 17.
versículo 10 ao 15. Atos 17, verso 10 ao 15. Então, logo ao cair da tarde, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, dirigiram-se à sinagoga local. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo das Escrituras. Veja que Paulo diz que os bereanos foram mais nobres do que os tessalonicenses. Por quê? Porque eles receberam a palavra e se debruçaram a estudar as Escrituras. Não é? Com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Dessa forma, muitos dentre os judeus creram, bem como um grande número de mulheres gregas da alta sociedade e não poucos homens gregos. No entanto, quando os líderes judeus de Tessalônica tomaram conhecimento que Paulo estava ensinando a palavra de Deus em Bereia, rumaram imediatamente para lá, agitando e instigando a população. Rapidamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os irmãos que acompanhavam Paulo o conduziram até Atenas, partindo depois com orientações para que Silas e Timóteo se reunissem com ele, assim que fosse possível. Ou seja, Paulo precisou sair por causa da perseguição, que havia a possibilidade de Paulo ser assassinado, mas ele deixou Timóteo. Não é? Mesmo estando com Silas, não é? A responsabilidade, a confiança que Paulo tinha nesse discípulo, nessa ovelha gerada no amor do Pai. Timóteo era uma pessoa de extrema confiança de Paulo, pois Paulo o enviava para corrigir erros doutrinários, para ensinar de acordo com o que ele havia aprendido. Vamos ver? 2 Timóteo, vamos lá, volta lá agora para Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo é o 2 e o versículo 1 e 2. 2 Timóteo 2, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo diz: Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, olha, o que tu ouviste, o que tu aprendeste comigo, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular outros. Então você vê Paulo orientando Timóteo aqui, não é? Naquilo para qual ele foi enviado. Paulo enviou Timóteo para pastorear a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso, irmãos, estava em um rebuliço. Porque você chegar em uma igreja como a igreja de Colossenses, de Filipenses, que foi uma igreja muito acolhedora, muito amorosa, que entendia o contexto da vida do missionário, é uma bênção. Mas você chegar numa igreja cheia de problemas, com falsos pastores, falsos mestres, como foi o caso de Paulo, enviando Timóteo a Éfeso. E uma dessas recomendações, essa que a gente acabou de ler, era justamente porque na igreja de Éfeso estava tendo muitos erros doutrinários, ensinado por aqueles irmãos que se achavam detentores do conhecimento. Aí veio o gnosticismo,
veio histórias criadas, montadas por alguns, com o propósito de se promover e ganhar dinheiro em cima disso. E aí Paulo envia Timóteo: olha, o que tu aprendesse comigo, ensina, mas não é a qualquer um. Ensina a homens fiéis, gente de caráter, gente de compromisso, gente de responsabilidade, gente que tenha temor a Deus, gente que respeita o Evangelho. Porque o fato, irmãos, de estar no templo não significa que você é salvo, não. Estar no templo faz parte da vida dos salvos ir ao templo, mas não significa que o contexto geral seja assim. Porque muitos estão indo, ouvindo a cultos por uma questão social, por hábito. Bom mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus perguntou ao jovem rico. Tu cumpre os mandamentos desde a minha infância. Nunca errei um. Aí Jesus disse para ele: mas é que te falta uma coisa. Porque Jesus conhece o íntimo de todos nós. Ninguém se esconde dele. Aqui, olha, irmãos, é o que eu sempre tenho dito aqui a vocês. O diabo não tem medo de pregador. O diabo não tem medo de pastor. O diabo não tem medo de cantor que canta bonito. Não. O diabo tem medo de crente santo, que vive em santidade. Pode pregar no teto voar. Não é? Porque as pessoas se utilizam dos dotes, dos dons, dos talentos de Deus para se autopromover. A igreja não foi chamada para se autopromover. A igreja foi chamada para promover o reino de Deus na pregação do Evangelho. A igreja verdadeira, né? Porque existe a igreja falsa. E diante disso, Paulo recomenda a Timóteo: seleciona Timóteo, gente fiel. E para isso acontecer, Timóteo precisava, olha, se entrosar, se envolver com todos da igreja para conhecer quem é quem. Muitos de nós, às vezes, a gente se exime de se relacionar. Aquele irmão é muito difícil. Aquela irmã só a misericórdia. Mas é bom para você conhecer quem é quem. Porque quando você conhece quem é quem, você sabe em quem confiar. Você sabe qual pessoa vai servir. É necessário, como Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, ele fala isso. Quando ele começa a falar sobre a ceia do Senhor e sobre aqueles que participam da ceia, aí Paulo diz: é necessário que aconteçam essas coisas para que a gente identifique quem são os fiéis. Porque se você chega num lugar que é mil maravilhas, você diz: meu Deus, eu não quero sair mais daqui, aqui é o paraíso na terra. Entendeu? Não se engane. Nós devemos buscar viver em paz com todos, o que depender de vós. Diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos 12, o que depender de vós, 12:17. Tenham paz com todos os homens. Procurar viver em paz não é em contenda, mas conhecer as pessoas. Jesus era um especialista, irmãos, porque ele chamou para o ministério apostólico gente que eu não chamaria. Gente de toda a qualidade. Por quê? Porque Deus não despreza a ninguém, Ele dá oportunidade a todos. Mas nem todos valorizam as oportunidades que Deus dá. Não é? Então, além da confiança, Paulo tinha apreço por Timóteo, mostrava aos irmãos que deviam tratá-lo dignamente, com honra,
cuidando e dando a atenção necessária para que ele se sentisse ambientado entre os irmãos. Porque Timóteo, ele era tímido. Ele tinha dificuldade de se chegar. Paulo, conhecendo quem era ele, disse: olha, irmãos, recebam ele bem, se aproximem dele, faça com que ele se sinta ambientado. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 16, versos 10 e 11. 1 Coríntios 16. Olha o que ele diz. Caso Timóteo chegue, tomai providências, para que ele não tenha nada que recear entre vós, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Não deixe ele sentir receio de nada. Ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze, mas ajudai-o a prosseguir viagem em paz, a fim de que possa retornar até mim, pois o estou esperando juntamente com os irmãos. Receba ele, ajude eles, dê atenção a ele, veja o que ele está precisando, porque ele vai precisar retornar para mim. Timóteo foi um dos que acompanharam quando ele fazia a terceira viagem a Jerusalém. Atos capítulo 20 está registrado isso. Evidentemente, Timóteo foi como apóstolo para Roma, onde prestou grandes e relevantes serviços. Quando Paulo vai para Roma para ser julgado, qual crime? Pregou o Evangelho. Timóteo acompanhou ele, não é? E trouxe a companhia dele, trazendo conforto ao apóstolo. Pois ali Paulo não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém junto a ele. E Timóteo foi, e aí a gente pode ver isso na carta aos Filipenses. Filipenses antes de Colossenses, no capítulo 1, e o verso 1, e depois o capítulo 2, verso 19. Paulo diz assim, olha, ele escrevendo de Roma: Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Paulo estava escrevendo e Timóteo estava lá. E Paulo fez questão de dizer, Paulo e Timóteo, ou seja, ele está aqui comigo, eu não estou só. O capítulo 2 e o verso 19 a 22. Paulo diz: tenho esperança no Senhor Jesus de que em breve vos poderei enviar Timóteo, para que eu também me anime recebendo notícias vossas. Pois não tenho ninguém que tenha esse mesmo sentimento, que sinceramente zelo por vosso bem-estar. Ou seja, Paulo não tinha ninguém que tivesse o mesmo nível de zelo, de cuidado pela igreja, a não ser Timóteo. Por isso que é importante, irmãos, quando a gente vai trazer alguém para pregar aqui, você conhece a pessoa, você sabe de onde é a pessoa, você sabe a referência da pessoa. Não, você é de onde? Não, eu não tenho igreja não. Então você não pode pregar em canto nenhum, você não tem referência de ninguém. Eu sou um cantor evangélico, você congrega onde? Não, não tem igreja. Então você não tem pai, não tem líder, não tem ninguém, você não está submissa a ninguém. Você não tem condições de pregar, de cantar em canto nenhum. Quem tem família tem referência, tem casa. Tem casa, tem referência. Entenda quando eu digo a vocês muitas vezes assim, irmãos, a gente pode visitar aonde for, ir para a igreja que for, a gente vê, ouve e deixa lá. Não é teu. O que é bom, guarda. Aprendi isso aqui, guardei.
aprendeu. Acabou, deixa lá. A gente tem que saber viver, fazer essas coisas. Não é, irmãos, uma questão de arrogância, de prepotência, de orgulho, não. É uma questão de prudência. Jesus disse: vede prudentemente como andais, não como necios. Capítulo 5, verso 17 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não é todo lugar que dá glória a Deus, que Deus está ali, não. Eu estava vendo uma entrevista do pastor César, um pastor batista e um mórmon. O mórmon dizendo: não, nós cremos em Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Salvador. Aí quando o pastor puxou o conjunto de doutrinas da igreja mórmon, meu Deus do céu, que coisa terrível. E lá, um dos pontos da doutrina dele é que eles acreditam, se eles tiverem uma vida digna aqui, eles vão ser como Jesus quando morrer. Já ficou. Já pensou? Ninguém, irmão, nenhum ser, Tentar se igualar. nenhum se iguala a Jesus. Nenhum. Não tem como. Nós hoje somos filhos por causa de Jesus. Jesus é o único e verdadeiro filho. A gente é tudo agregado. Numa linguagem nordestês. Tudo agregado por causa dele. Mas a todos quantos creram em seu nome, ele deu o direito. Foi ele que deu o direito. Eu não tinha, nem tu tinha, nem nós não tínhamos. Ele deu. Aí tem pessoas que se promovem em cima disso. Pensa que é alguma coisa. Continuando aqui a leitura. Verso 20 do capítulo 2 de Filipenses. Pois não tem ninguém que tenha esse mesmo sentimento, que sinceramente zele por vosso bem-estar, porquanto todos procuram cuidar apenas dos seus próprios interesses, e não se dedicam ao que é de Cristo Jesus. Entretanto, sabeis vós que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo na ministração do Evangelho, como um filho cooperando com seu pai. Timóteo foi aprovado porque ele andou comigo, eu dei a oportunidade para ele, eu levei ele viu, ele ouviu e ele aprendeu, e ele provou, sabe? E ele tem zelo pela obra, por Cristo, pela igreja. Porque existe muito pregador, muito pastor, mas ele pela igreja tem poucos. Eu mandei hoje para o irmão Jefferson e para a irmã Elaine um vídeo da igreja anterior que eles congregavam. O escândalo que está acontecendo. Os pastores que estão sendo tirados de um lugar porque não rende. E é comércio? E é comércio? Não rende, não dá dinheiro. Troca, tira, como se fosse mercadoria, muda a embalagem, muda a cor, bota um nome diferente, bota alguma coisa. E a gente está vivendo isso, e isso está trazendo escândalo ao nome santo de Jesus. O Evangelho está com bolacha na boca de todos, mas ninguém quer compromisso. Quando chama para o compromisso, epa, não dá para mim não é assim, não é bem assim, eu não quero essas coisas não, para a minha vida não. A primeira epístola de Paulo a Timóteo, essa que nós estamos estudando, foi escrita depois que ele saiu da primeira prisão, que sofreu em Roma, para reassumir a sua posição no trabalho missionário.
Paulo escreveu sua primeira carta a Timóteo na Macedônia, norte da Grécia, em Filipos, algum tempo depois dos acontecimentos narrados em Atos 28. Então anote Atos capítulo 28 para vocês lerem. Por volta do ano 64 depois de Cristo, durante o intervalo entre a primeira e a segunda prisão do apóstolo em Roma. Paulo saúda a Timóteo e diz a ele o que ele precisa fazer na igreja para que a igreja seja fortalecida e cresça de forma saudável. Capítulo 1 da primeira carta a Timóteo, verso 1 ao verso 7. Vamos se acompanhar a leitura para você ver que quando muitas vezes a gente fala, as pessoas dizem, isso é invenção da cabeça do pastor. Não é, irmão, está escrito. E é importante você ler cada texto bíblico para que você memorize o que você está lendo. Eu não sei, eu já perdi as contas das vezes que eu li a Bíblia. Não vou dizer para você que sei que se eu disser eu estou mentindo. Mas cada vez que eu leio, eu me surpreendo. Não é? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Conforme te solicitei, olha Paulo dizendo aí, ele traz a saudação, não é? A Timóteo, depois que ele saúda Timóteo, meu verdadeiro filho da fé. Aí ele diz assim no verso 3, conforme eu te solicitei, quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso, para advertires a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. E essas doutrinas falsas estavam sendo ensinadas aonde? Na igreja. Na igreja. Por isso, a necessidade e a importância da gente valorizar os da casa. Porque os que estão aprendendo certo vão ensinar certo. Não é aquele crente que fica, bebe aqui, vai ali, vem hoje para o culto de doutrina daqui, e amanhã vai para o culto de doutrina ali dos calvinistas, depois vai para o culto de doutrina de outras igrejas, aí quando chega aqui, ele mistura tudo. Ele não tem uma linha teológica, uma base teológica. Porque todos os que pregam usam a Bíblia. Eu quero saber se a forma que eles estão usando a Bíblia está dentro da exegese, hermeneuticamente correta, avaliando o contexto histórico de cada situação, não inventando, como existem igrejas tradicionais que diz que a salvação é para alguns e não é para todos. Só quem vai ser salvo é um grupo, porque Deus morreu por um grupo, não morreu por todos. Quer dizer que um grupo já nasceu predestinado para o inferno. Existem muitas igrejas, a igreja presbiteriana no Brasil, algumas igrejas batistas tradicionais creem nisso. Muita gente fica, meu Deus, eu escutei o pastor Augusto Nicodemo. O que tu visse? Um incrédulo, certo, que não crê mais na ação do Espírito Santo. Tenho nada contra ninguém, não, irmão. Mas parece que ele lê a Bíblia de cabeça para baixo. Não existe mais batismo com o Espírito Santo, não existe mais dons espirituais. Não, porque isso foi em Atos 2, e Atos 8, Atos 10, Atos 19. Hoje, eu sou batizado com o Espírito Santo, tenho um dom de línguas. Minha filha é batizada com o Espírito Santo, tem dom de profecia, tem dom de línguas, tem dom de interpretar e outros mais. Minha esposa também. Aí eu vou negar isso?
MMA. Jesus cura? Quantas pessoas vocês já viram Jesus curar aqui? Várias. Aí a pessoa chega, não, Jesus não cura mais não, isso foi no passado, não acontece mais não, milagre não existe. Eu fui desenganado 3 vezes pela medicina, mandado para casa para morrer, estou contando a história, irmão. Como é que Jesus não cura? Basta crer. Então Paulo começa agora a dizer a Timóteo: conforme te solicitei quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso, para advertires a certas pessoas que não mais ensinam doutrinas falsas e que parem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam discórdias em lugar de propagarem a obra de Deus, que tem como fundamento a fé. O alvo dessa orientação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns, contudo, se desviaram desses princípios e se entregaram a discursos sem valor algum, e tentando ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que propalam, nem os assuntos sobre os quais fazem afirmação com tanta convicção. Paulo usa literalmente a expressão grega heterodoxia. Significa heterodoxia? Aquele que se desvia dos fundamentos da fé, que é contrário ao ensino ortodoxo. Aí, pastor, piorou. O que é ensino ortodoxo? É aquele que é conforme a doutrina definida. A Bíblia ela só tem uma doutrina. Os homens é que criam um monte de doutrina. Não, eu sou pelagiano, eu sou calvinista, eu sou arminiano, e começam a brigar para defender o que eles creem. Mas a gente não tem que ir por linhas, a gente tem que ir pelo que está escrito. Claro que existem umas linhas teológicas, algumas vertentes que se aproximam mais daquilo que a gente acredita, mas ainda tem controvérsias. Então, melhor tu ficar com tudo que está escrito aqui. Isso é que é o importante, você examinar. Como os crentes bereanos. Tu falasse isso, agora tu vai me mostrar, não está escrito, eu quero saber. Quando Paulo chegou, vocês são batizados com o Espírito Santo? Não. E quem batismo seus batizados? Seus batizados no batismo de João. Nunca foi batizado com o Espírito Santo. A gente não sabe nem que existia batismo com o Espírito Santo. Paulo, vem cá. Paulo orou, Jesus batizou os 12 com o Espírito Santo. E o povo dizendo que não existe batismo com o Espírito Santo. Está registrado aí, Atos. Atos 19. Então, ortodoxo, vocês entenderam heterodoxia e ortodoxia? Eu vou repetir. Paulo usa literalmente a expressão grega heterodoxia. O que é heterodoxia? É aquele que se desvia dos fundamentos, daquilo que aprendeu. Torna-se contrário ao ensino ortodoxo. Aí vem o que é ortodoxo ou ortodoxia. É aquele que é conforme uma doutrina definida. Você crê que Jesus cura? Creio. Você crê que Jesus salva? Creio. Você crê que Jesus voltará? Creio. Você crê que Jesus vai ao Espírito Santo? Creio. Pronto, doutrina definida. Isso é um exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Com essas simples expressões. Para que vocês entendam. Doutrina é uma doutrina. Você tem que ter uma doutrina definida. Não ser como os testemunhos de Jeová. Que o corpo governante define a doutrina. Quando aquela doutrina é desmascarada, ele desmonta, faz outra. E assim vai enganando os incautos, os necios, os tolos. Não é só você pegar a Bíblia grega, lá só no capítulo 8 de João, eles comeram 11 versículos. Tiraram da Bíblia, 11 versículos. Eu tenho uma Bíblia da Testemunho de Jeová, se vocês quiserem ver, depois eu mostro a vocês. Só isso aí foi 11 versículos. Fora os outros, né? Vamos adiante.
Então a palavra heterodoxia significa radicalmente diferente. Ela é diferente, completamente diferente da ortodoxia. E ela promove o desvio dos fundamentos, aquilo que é contrário ao ortodoxo. Paulo diz a Timóteo para admoestar os mestres heréticos que estavam na igreja de Éfeso, cujas atitudes gnósticas e anticristãs se caracterizavam por ensinar falsas doutrinas e inverdades. Vamos ver 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3 ao 6. 1 Timóteo, versículo 3 ao 6. Se alguém ensinar falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com a teologia que é segundo a piedade, é arrogante e nada compreende. É o que a Bíblia diz. Tem tradução que diz assim: nada sabe. Cadê? Todavia, delira em questões e controvérsias acerca de palavras. Dessa atitude brotam as invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas, batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais imaginam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade acompanhada de alegria espiritual é grande fonte de lucro. O que é que Paulo está dizendo aqui? Olha, eles ensinam, eles são contra a doutrina de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá no versículo 3. Além de ser contra, são arrogantes, ou seja, aquela pessoa que tem aquela empáfia de achar que é superior. Eu sei, é isso que eu sei, é isso mesmo. Não se dobra. Aí ele diz: é arrogante e nada compreende. Todavia delira em questões e controvérsias acerca de palavras. Dessa atitude brotam as invejas. Lembra da igreja de Corinto? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. 3 grandes homens. Todos pregaram lá em Coríntios. Aí Paulo diz: quem morreu com vocês? Foi Pedro? Foi Paulo? Não. Mas gente que fica querendo se promover pelo Evangelho. O Evangelho promove Cristo Jesus. Ponto final. Você não é crente para ficar rico. Você não é crente para ficar famoso. Você é crente para ir para o céu. Glória a Deus. Não é? É tanta coisa, irmãos, que existem programas no Instagram, no YouTube e outras plataformas de pessoas que vão para lá só para um falar mal do outro. Isso vai edificar em quê? Nada. Os incrédulos, os ímpios, vendo os crentes, um brigando com o outro, um falando da igreja do outro. Coisa bonita. Não porque pastor fulano fez isso, não porque pastor ciclano fez isso. Eu quero saber, meu irmão, prega o Evangelho. Amém. Se ele é de uma linha diferente da tua, mas ele crê que Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e voltará, crê que pronto, ele é teu irmão, vai morar no céu contigo. Amém. Tem que aceitar. Não é? Mesmo que ele não queira. Eu, quando estava fazendo pós, falei formalização de convivência, então eu tinha um colega de sala, meu Deus, ninguém, só eu sentava perto dele. Aí o professor estava dando aula, ele estava, mas não vai o que não? E o professor dizia: me diga aí qual é a sua opinião. Presbiteriano calvinista roxo. E o professor me montava as teses dele e ficava:
Mas não é bem assim, não é bem como. Não tinha mais argumento. Aí o pessoal se afastava dele, Pai do Senhor, irmão. Tratava ele normal. O problema é que a arrogância dele, porque tem umas denominações, não, porque a minha é certa, a minha verdadeira. Não. Não há, no céu não entra nomenclatura denominacional. No céu entram os santos, os benditos do Pai. Aleluia, glória a Deus. Isso é o que importa. Com a graça de Deus, se Deus quiser, eu vou conseguir trazer aqui em breve tempo, não sei quanto tempo, mas vou me esforçar para trazer as origens, os fundamentos de algumas denominações, que quando vocês conhecerem, vocês vão ficar assustados. O que eles fizeram, o que eles faziam. E que algumas se desligaram há pouco tempo daquelas práticas antigas, de séculos. E todo mundo pensava que era evangelho, na verdade não era. É muito forte, é muito gritante, que a gente não pode nem falar aqui, porque isso está sendo transmitido, pode causar um rebuliço. E a intenção não é trazer rebuliço para ninguém, é trazer orientação a vocês. Não é? Então você vê aí que Paulo deixa Timóteo em Éfeso com o objetivo dele combater as falsas doutrinas agnósticas e anticristãs, pregar, olha, essas pessoas que pregavam gnosticismos e doutrinas anticristãs, não é? E ensinavam falsas doutrinas e inverdades, eles pregavam mitos judaicos. Eles criavam histórias. Criavam histórias para se promover, para alguém dizer, poxa, aquele cara sabe demais. Quando na verdade a história nunca aconteceu, nunca tinha acontecido. Não existem pessoas que chegam nas igrejas dando testemunho e quando você vai descobrir é mentira. Ele inventou aquela história ali para se promover, para todo mundo ver ele como uma pessoa do bem, como um crente de verdade, quando na verdade é um mentiroso. Mentiroso. Eu conheci alguns que não vale a pena nem lembrar. Mas vamos lá. Pregar mitos judaicos e arrogar-se como mestres da lei. Ensinar práticas ascéticas. 4 de 1 Timóteo, verso 3 ao verso 6. Vamos começar logo do 1, que é melhor? Primeiro Timóteo, capítulo 4, verso 1 até o verso 6. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos ao quê? E a doutrina de demônios. E que isso estava sendo ensinado na igreja de Éfeso. Aí Paulo escreve a Timóteo. O Espírito Santo está falando, Timóteo. Está dizendo expressamente que muitos vão se desviar porque vão dar ouvidos a espíritos enganadores. Irmão, Satanás sabe quem é você, sabe seu ponto fraco, sabe como inflar seu ego. Mas rapaz, tu prega demais. Menino, quando tu prega, chega a minha arrepio todinho. Aí o cara fica, é mesmo, tu gostou, foi? Tu achou bom? Porque, irmãos, você admitir os dons de Deus na vida do outro não é pecado. Seu irmão, parabéns. Deus te abençoe e continua buscando a Deus para Deus continuar te usando. Não é? A gente reconhecer o que Deus tem na vida do irmão, isso não é pecado não. Mas tem gente que fica, rapaz, se eu não pregar, o povo não presta. Louvado seja o meu nome. Bendito seja eu. Tem gente assim. Glória para mim.
lá no capítulo 12 de Atos, e quando ele fez esse discurso, ele falou tão bem, ele tinha uma boa oratória. Quando ele falou e todo mundo disse, isso não é a voz de um homem, isso é a voz de Deus. A Bíblia diz que ele não reconheceu o dom de Deus na vida dele. A Bíblia diz que Deus feriu ele morreu comido de bicho, porque não deu glória a Deus. Aleluia. A ele a honra, a ele a glória, a ele o poder e o louvor para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Não é? Vamos lá, continuando. Verso 2: sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada, torrada, cozida, mente fechada, que é aquilo. Eu tenho um amigo, crescemos juntos na igreja. Se você pregar na igreja dele e falar teologia, depois ele fica tão bravo que vai desfazer do que você falou, só porque você falou do nome de teologia. Quem faz teologia fica cru, quem faz teologia fica seco. A gente aqui é do fogo, é o contrário, meu filho. Quem faz a verdadeira teologia, ele fica com mais fogo do que tinha, só que com fogo verdadeiro, não com fogo estranho. Fogo verdadeiro. Não é? Continuando, verso 3: são líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que são fiéis e estão bem firmados e que? Na verdade. Olha Paulo dizendo, líderes que proíbem o casamento. Paulo não era casado, mas Paulo não proibiu o casamento. Paulo ensinava que deveria casar. É tanto que ele diz que é necessário que o bispo, o diácono, sejam casados. Marido de uma só mulher, não é de duas, não é de uma. Sóbrio, não dado a vinho, não espancador, não ganancioso de torpe ganância, mas moderado, amigo de todos. Existe, você conhece alguma seita que proíbe o casamento e o sacerdote diz que eles são a única igreja verdadeira? Vocês conhecem? Igreja Católica Apostólica Romana. Verso 4: pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ações de graças, porquanto é santificado pela palavra de Deus e pela oração, orientando aos irmãos quanto a estes assuntos. Serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa teologia que tens seguido. Se você, Timóteo, ensinar isso, alertar a igreja, doutrinar a igreja, você vai ser um bom ministro. Bom ministro. Fazia uso da posição. Muitos desses falsos líderes faziam uso da posição para obter lucros pessoais de forma ilícita. Pregavam histórias mentirosas sobre a origem do povo judeu. 4 e 7 de 1 Timóteo, no verso 7 agora. Aí ele diz, olha, rejeita as fábulas profanas e os falatórios insensatos. Exercita-te, porém, na piedade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a vocês. Vocês sabem o que significa a palavra piedade? Piedade. Pietismo é dedicar a vida ao ministério. É quando você tem dedicação, devoção a Deus.
Você pode fazer o que você fizer, pode trabalhar, ganhar dinheiro, o que for, mas o seu coração é voltado para Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Tudo que você faz, você pensa em Deus, faz em Deus, realiza suas coisas em Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Está comendo, coma para a glória de Deus. Está vestindo, vista para a glória de Deus. Está indo, vá para a glória de Deus. Está vindo, venha para a glória de Deus. Está comprando, compre para a glória, glorificando a Deus em tudo. Aleluia. Vida de oração, de entrega. Isso independe, irmão, do que você está passando. Você pode estar chorando, mas você glorifica a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, trará consigo os seus molhos. Não é? Então, esses homens, eles viviam de propagar histórias mentirosas. Eram orgulhosos, arrogantes e promoviam polêmicas com finalidades escusas. Vamos ver, para a gente hoje, com a graça de Deus, encerrar na próxima terça, se Jesus não tiver voltado e estiver vivo, continuaremos. 2:23 de 2 Timóteo. Olha o que é que Paulo diz. Rejeita as questões insensatas e improdutivas, sabendo que geram apenas contendas. Rejeita. Você não precisa provar a ninguém que se você sabe ou deixa de saber. Quando o diabo chegou lá para Jesus, se tu é o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que Deus vai dar ordem. Ou seja, se é, mas também está escrito que não tem o Senhor teu Deus. Tem gente que só vem para a igreja. Algumas vezes tem um irmão que ele é da Assembleia, ele vem umas 4 a 5 vezes aqui para o culto. Quando terminava o culto, ele abria a Bíblia e ia me ensinar. E eu ouvindo ele falando, não pastor, porque é assim, não pastor, porque é assim, não pastor, porque é dessa forma, não pastor, eu, sim senhor. Ele não ficou lá. Aí quando ele terminou de falar, eu, muito obrigado. Nunca fui debater bobo com ele. Deus te abençoe. Não estou aqui para mostrar que sei mais do que ninguém, não. Eu estou aqui para ensinar o que está escrito. Amém. Acabou. O apóstolo Paulo diz que, não é? Que ao homem de Deus, verso 24 do capítulo 2 de 2 Timóteo, ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar com paciência. Para a gente encerrar, Tito, capítulo 3, e o verso 9. Tito 3 e 9. Olha Paulo dando a Tito a mesma recomendação a Timóteo, que deu a Timóteo. Evita, no entanto, todo tipo de questão tola, genealogia, discórdia e discussão inútil a respeito da lei, porquanto essas contendas são vazias e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, adverte-o uma primeira e ainda uma segunda. Depois disso, rejeita. Deixa para lá. 3, 9 e 10. Capítulo 3, verso 9 e 10. Então, irmãos, a gente precisa entender disso. Essas epístolas são chamadas epístolas pastorais. Conselho de um velho pastor ensinando a um jovem pastor o que é ser pastor. E essa doutrina aqui, esse ensino,
Não é porque vocês não são pastores que não precisam, porque vocês são líderes. Vocês são líderes na sua casa. Vocês são líderes no seu trabalho. Então você precisa ter entendimento, discernimento, para lidar com todo tipo de situação. Todo tipo de situação. Porque do jeito que o mundo está, só o Espírito Santo nos dando um discernimento, sabedoria do céu, para se sobressair diante desse mundo de trevas. E a gente só consegue isso com a palavra e com a oração, pedindo a Deus graça para que o Espírito Santo nos dirija, nos guie, para que a gente não caia. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, queridos? Deus abençoe a vocês em nome de Jesus.